Edu Lopes Podcast, continuando o bate-papo incrível com a Roberta de Moraes, agora a produtora de conteúdo. E ela vai falar também que nessa produção de conteúdo, poesias, textos, colunas, né, que ela tem já há algum tempo do Luiz Andreoli, né, no portal, como vem toda essa inspiração? Como é que surgiu? Gente, não é possível. Ela já se destaca na moda, sempre em campanhas nacionais e internacionais, e escreve. Normalmente a modelo não vai por aí, né? A modelo internacional ou nacional, ela se concentra. Mas você quis romper fronteiras e me fala então dessa coluna do Luiz Andreoli, que dia que sai, os momentos e os temas que você traz na coluna para nós, por favor. Então, escrever para mim... esse ato de escrever começou mais ou menos quando eu tinha 16 anos. Eu, na escola mesmo, bem mais jovem, tipo lá pelos meus 12, 13, eu me lembro que eu fazia redações na escola e as professoras sempre queriam ler minhas redações para a classe, porque elas eram cheias de criatividade, interessantes e tal. Quando eu era pequena, eu lia muito, sabe? Então, eu sempre viajava por universos, inclusive da poesia, mesmo sem entender. Eu lia Drummond, né? Eu lia todos os livros clássicos da literatura brasileira, porque a escola nos pedia essa leitura, né? Machado de Assis, Eça de Queiroz, tantos outros, enfim. E aí, fundamentalmente, quando eu fui viajar para o Japão, eu tinha 16 anos. Era só uma menina, uma criança. E aquele momento, eu acho que por conta dessa experiência tão diferente, tão libertadora, né, que rompeu tanto da Roberta, que tinha uma vida como outra menina tem, que era escola, a casa dos pais, os amigos, né? Eu fui para um lugar que eu não sabia falar a língua, evidentemente, falava bem mal inglês. E não que eu seja, assim, uma pessoa que fale absurdamente bem hoje, mas eu falava muito mal inglês, muito pouco, e eu falava zero japonês. E quando veio esse desafio para mim, eu tinha acabado de começar a ser modelo, fazia 6 meses que eu estava na maior agência de modelos do Brasil na época, e eu falei, eu vou encarar esse troço. E eu acho que, evidentemente, por conta dessa experiência toda, né, dessa novidade que era estar no país do outro lado do mundo, sem ninguém da família, sem referências, eu tive que acionar... A comunicação praticamente inexistente através de gestos ou de ajuda, porque uma outra cultura, uma outra língua, um outro sentimento, um outro público, povo, né, totalmente contrário ao nosso povo brasileiro. Sim, né? O povo brasileiro é todo cheio de braço para cima, né, todo aberto. Verdade. O povo japonês é ultra reprimido, discreto, né? A cultura... Se manifesta pouco. É uma cultura totalmente diferente, Ele se guarda mais. Muito maravilhosa. Eu posso dizer que eu aprendi a fazer um parênteses aqui, porque senão a gente vai viajar para um outro lugar. Eu posso dizer que aprendi a trabalhar com o povo japonês e sou extremamente grata. Domo arigatou gozaimashita. Porque eles são muito disciplinados, eles são muito profissionais. E eles são incríveis. E eu sou essa pessoa aí. Bom, e aí lá, estando sozinha, longe de tudo, carta que demorava 20 dias para chegar no Brasil, mais 20. Nós estamos falando do tempo da carta, tá, gente? Não existe e-mail, nada, nenhuma rede. A única rede que tem é aquela rede de pescador. E exatamente, para você que me segue, que eu amo saber que você é jovem, super jovem, mais novo até do que a minha filha, que tem 23, e me segue, gosta do que eu falo, do meu conteúdo e tal, a gente escrevia carta. Gata, então imagina o seguinte, eu escrever uma carta para você, demorar 20 dias para chegar e depois mais 20 dias para chegar a tua resposta. Já tinha mudado toda a situação, o contexto já era Lógico, outro. Já aquilo que você estava vivendo não era instantâneo como hoje. Isso, hoje hoje a gente fala no WhatsApp com qualquer lugar do mundo. Enfim, e aí considerando tudo isso, eu acho que eu fiquei muito aberta
aberta mesmo, né? A minha canalização para as coisas todas que eu estava recebendo ali. Então, como lidar com dinheiro, como me orientar sobre isso, porque se você não lidasse bem com o dinheiro, você não... Ou você ligava para o Brasil, que era caríssimo, ou você jantava 2 noites num lugar melhor. Tinha isso Sim, também. lógico. Essa dinâmica toda, né? Essa coisa Dinheiro, saudade, solidão, a sobrevivência, né, gente? Solidão insegurança, pra caramba. medos, pá. Tudo Muitas isso virou tema. Muitas amigas minhas piraram lá. Elas não escreviam. E era engraçado, sabe o quê? Eu vou voltar para a coisa da escrita. Que algumas amigas minhas falavam assim, Roberta... Escreve para mim. Escreve para mim. Me empresta essa poesia para eu mandar para o meu namorado, para o meu marido. Era um barato isso. Então lá escrevi muito. Escrevi muito, muito, muito. Voltei para o Brasil e continuei escrevendo um tanto. E aí, 2 anos atrás, 3 anos atrás... Já estamos chegando agora. Estamos chegando agora. Eu já pulei do Japão para cá. Olha, a viagem da Roberta, do 16 para agora, você viu que foi tão rápida, né? E longínqua, uma velocidade incrível. Gente. Porque estamos hoje no mundo do Instacall. Mundo moderno. Velocidade da luz. Bom, então há 3 anos... Está há 3 anos o meu querido Luiz Andreoli, um jornalista que eu admiro imensamente. Tenho certeza que vocês também admiram, né? Pai daquela criatura divina também que está apresentando o Globo Esporte, o Felipe Andreoli. O Luiz me convidou para ser colunista do portal dele. E ele lá tem vários colunistas, cada um no seu segmento, evidentemente, cada um com o seu propósito. E ele falou, Roberta, eu não tenho nenhum colunista que faça poesias, textos e crônicas. Eu gosto demais do que você escreve. Venha ser minha colunista. Olha que legal. E para mim foi um presente, cara. Porque além de sacramentar, assim, tipo... Para mim mesma, Roberta, você tá no caminho certo. Porque o que você escreve é legal e toca as pessoas. É um exercício diário. E agora com a coluna semanal de escrever, porque eu tenho um compromisso, né? Comigo e com a coluna. Toda sexta-feira tem que ter um texto da Roberta novo. Nossa, é incrível. É um dom, né? É um dom. E agora eu vou te contar uma coisa bem interessante, assim. Às vezes dá um branco. E aí? Então... Você não escreve? A minha filha ri muito comigo. Você tem um backup, tipo... sabe, assim, deu um branco na semana... Bom, tem que ter um texto. Você tem uns arquivos lá guardados para você utilizar, Roberto? Então, às vezes não. E às vezes, assim, eu até tenho coisas, evidentemente, já escrevi muita coisa, mas... Tenho coisas que não são o que eu quero levar naquele momento, sabe? Porque a Roberta hoje enxerga, vê a vida, observa as coisas que estão acontecendo de uma outra maneira, quer comunicar uma outra coisa. Muitas vezes eu quero dizer uma coisa para vocês que eu já vivi, que eu já senti, e como eu lidei com isso. E eu faço muito isso em forma de texto, sabe? Então, por exemplo, todos os seus textos são inspirados em situações que podem ter ocorrido com você no passado e que isso existe. Podem também ser inspirados no que você quer para o futuro. Outra. E também podem ser inspirados em situações que você viu acontecer com pessoas e que você quer modelar isso e trazer de uma forma, através de uma poesia, um ensinamento. Exatamente. Muita coisa me inspira, mas me inspira fundamentalmente o que bate aqui dentro, sabe? Então, de repente, você me contou uma história, eu falo, puxa, como é que será que foi viver isso? Eu tenho, como eu escrevo contos também, eu tenho muita coisa que não é real. A diferença da poesia e do conto? O conto, ele pode ser ficção. Geralmente ele é. Ele é 100% pra ficção? Mim, mas existe um conto. O conto é uma ficção, né? Exato. É algo que você... Exato. É um conto, não é uma vida real. Os meus contos são todos uma ficção. Só que alguns deles eu já fiz baseado em situações que eu vi. Roberta, o que você aborda mais na sua poesia e na sua coluna? Amor? Eu acho que... Sentimento? Eu acho que sentimentos humanos, os nossos comportamentos, a maneira como eu
leio as pessoas, o que eu vejo acontecer ao meu redor, o que eu vejo através de notícias, o que eu vejo de comportamento da sociedade de uma forma geral. Eu acho que eu escrevo sobre tudo que me mexe de alguma maneira, sabe? Voltando até nesse tema, eu vou te dizer, eu também, eu gostaria de expressar esses sentimentos através da minha voz, né? Você traz através da escrita, através do seu corpo, né? Do seu movimento, os seus textos, suas poesias. Por exemplo, sempre me marca muito, todos os dias me marcam imagens que eu vejo quando eu vou no supermercado, quando eu estou andando, quando eu estou vendo alguma mensagem no Instagram, no Reels, no TikTok, no Kawaii. Aliás, eu procuro nessas redes, tá? Muito ensinamento, muita lição, muito conhecimento. Porque a gente aprende com todo mundo, né, Edu? É impressionante. A gente aprende com todo mundo o tempo inteiro. E outro dia, eu vi, por exemplo, na época do Natal, eu passando num ponto de ônibus, eu vi um pai carregando uma mochilinha, que era do seu filho, ele à mão. E aí me veio aquele sentimento. Gente, esse pai, ele foi visitar o filho e tá levando o filho para um passeio, ou para passar um dia com ele, de ônibus, com a missão de pai ou uma mãe. Quando você vem de manhã bem cedo, tipo 6:30 da manhã, você vê uma mãe com 3 filhos, um no colo, 2 andando, e com aquele frio, com aquela roupinha simples. Ou até mesmo o ser humano, esse sentimento de acolhimento que nós não temos no dia a dia, Roberto. Uma pessoa que pede um pão, uma pessoa que é desprovida de valores financeiros, né? Até dos valores mais básicos. De bens, né? E pessoas tão abastadas que não estendem a mão. Então eu vejo que isso também vira um conto. Já virou. Isso vira uma poesia. Já virou. Isso, dentro do seu texto, da coluna, tem uma mensagem subliminar ali, dirigida a um indivíduo. Sim. Isso é legal, né? Sempre tem isso. De repente isso. pode ser... Vamos dizer que eu conversei com você um dia e eu vejo uma coluna sua, um texto seu, que me lembra, nossa, eu contei isso para a Roberta, algo semelhante, e ela materializou. É bem possível que isso aconteça, porque é isso que esse é a minha veia, né? Um dos meus canais para transformar em texto, para que eu escreva um texto, são as histórias humanas, são as histórias minhas, as suas, as que eu vejo, as que eu concordo, as que eu não concordo. Mentores atuam com você, os não físicos, né? Eu acho que tem os mentores que venham soprar, né? E é engraçado, gente, porque assim, eu me considero uma pessoa bem espiritualista mesmo. Acho que hoje eu sou espiritualista livre, mas eu sei que eu tenho minha família espiritual, meus anjos, meus protetores, meus mentores. E muitas dessas vezes que deu branco... eu ia voltar no branco. Eu ia voltar agora. E aí, o que acontece? Eu fecho o olho ali e falo, então, galera, tá na hora, a coluna preciso mandar o texto e não tá rolando. Não tá rolando. Você vai me dizer que no dia que você tem que mandar o texto é que você vai parar e fazer? Não, eu vou te dizer que muitas vezes eu não fiz porque não me veio nada e no dia que eu tenho que mandar o texto... Quer dizer, durante a semana toda não veio, não entrou, você não estava inspirada e aí naquele deadline... Aí eu falo, bom, agora tem que vir uma inspiração de algum lugar. E aí vem. E aí vem. Que bacana. Vem. E você manda por escrito. Eu mando por escrito, a produção toda do portal, as 2 meninas que eu adoro, né, a Rashid e a Kelly, preparam tudo. E aí vai lindamente, né? Para todas as redes e para o portal. Roberta, o que você me diria, para os nossos amados e amadas, teens ou não, ou gente mais de toda gente de todas as idades e momentos de vida, que tem isso dentro de si, aquela vontade de materializar um texto, uma poesia, ou que se escondeu todo esse dom. Como que você diria para essa pessoa começar
o seu primeiro passo? Eu diria o seguinte: creia no teu sentimento. Creia. Esse é o primeiro passo. Não ache que o que você está escrevendo é uma bobagem. Porque a partir do momento que eu falo, putz, mas espera aí, isso aqui que eu escrevi não tem valor. Ah, não tá legal. Não espere a validação do outro para colocar no papel o teu sentimento. Que você é um ser abundante, com uma série de experiências ou com pouca experiência, não interessa. Você está na Terra, você tá executando, você está vivendo, você está interagindo. O que quer que saia de você, que você possa escrever, escreva, sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Sabe? Não há quem diga para você que o que você está escrevendo não é bom. Quem é o senhor do absoluto? Não é? Quem é essa pessoa que vai poder dizer assim, olha, Maria, eu não gostei do seu texto. Ok, não gostou, não leia, não me siga, não consuma. Mas te impedir de fazer isso, não pode. Então a ideia é liberte-se. Venha aqui. Roberta, a última pergunta que eu quero fazer para você. Os textos que você escreveu aos 16 anos, você guardou? Eu tenho muita coisa. Guardada? Sim. E eles todos, é até bom a gente encerrar com isso, se você me permite. Todo? Esses textos todos, então, da Roberta bem mais jovem, todos não. Alguns textos da Roberta que iniciou escrevendo, que são uns 10 mais ou menos, vão entrar no livro que a Roberta de Moraes vai publicar este ano. Verdade. Vem o livro Roberta de Moraes. O que vem? Qual é o tema principal do livro da Roberta de Moraes? É a modelo? É a produtora de conteúdo? É a empresária? É a poeta? O que vai versar literalmente no teu livro? Então, aí é que tá. O meu livro, ele é um livro de poesias, crônicas e contos. Mas ele vai ter uma amarração, um link, tá? Com passagens autobiográficas da minha carreira. Tá. E por que isso? Porque as minhas carreiras, tanto a da mulher que escreve, da Roberta que escreve, como da Roberta modelo, elas sempre caminharam paralelas. Então, elas têm mais ou menos o mesmo tempo de vida. Esse ano, eu vou fazer, o mês que vem, 37 anos como modelo. Então, há 37 anos eu escrevo. E aí, para comemorar tudo isso e para fazer mais sentido ainda para mim, eu vou colocar várias fotos da Roberta que começou a carreira, que, cara, eu olhando para a foto, eu falo, não é a Roberta, eu não me reconheço. Uma viagem no tempo. Mas é a Roberta que começou a carreira, né? Então vão ter várias fotos da Roberta. Vai ser uma viagem muito interessante. E aí, poder trazer os fotógrafos, as pessoas que fizeram parte comigo desde o início. Dessa história. Até os tempos atuais, porque a Roberta continua modelo. Então, as pessoas que mais têm conexão comigo, isso tudo vai estar no livro. Daquilo que vi e vivi, que é o subtítulo. Endereço do portal do Luiz Andreoli. www.portaldoandreoli.com.br. Andreoli com 2 L's? Andreoli com L só. Um L só, Andreoli, tá. Isso. E aí a pessoa vai lá a primeira coluna, quando você clica em colunas, a primeira coluna é a minha, que se chama Afeto Entre Linhas. Afeto Entre Linhas. Bom, toda sexta-feira, gente, tem texto gente, novo, hoje tá? tem, né? Aliás, se vocês puderem comentar, entrar lá, quando vocês virem o texto, vocês vão ler o texto e comentem. E tem tipo um chat ali. Um espaço, um chatzinho para você falar comigo. Comenta o que você achou e me dá a tua sugestão. Fala, Roberta, eu queria ver alguma coisa escrita tua sobre X tema. Eu vou adorar. Bom, encerramos o Edu Lopes Podcast com a Roberta de Moraes, o segundo bloco, que vai ao ar semana que vem, com a Roberta, produtora de conteúdo, poeta, por assim dizer, escritora de contos,
que, além de todo esse performance de modelo, essa carreira com muito êxito, muita alegria, notoriedade, ela trilha outros caminhos para agregar mais ainda valor a você, mulher, ou a você, indivíduo, com toda a narrativa de vida dela, que é grandiosa. Obrigado, Rô. Obrigada a você, Edu. Sempre um prazer. E bora lá comigo. Encerramos o Edu Lopes Podcast. Um grande abraço a você. Beijo, gente.